Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, dia de domingo, culto da família com o tema Quebrando Altares. Existem certos altares na nossa vida que precisa ser quebrado. Aleluia. Que precisa ser totalmente destruído, para que então nós possamos edificar um altar ao Senhor. E existem diversos reis na história que foram levantados, e alguns levantaram os altares a outros deuses, mas também existiam homens que tiveram coragem de quebrar os altares aos outros deuses e fazer somente um altar ao Deus de Israel, porque existe um único Deus, um Deus todo-poderoso, que fez o céu e a terra, o mundo e tudo que nele há foi feito por Ele, foi todo feito por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, aleluia, capítulo 19, a partir, vamos ler do capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 7. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 7. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Oh Espírito Santo, Santo, Santo é o teu nome. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. 19 do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Jezabel ameaça Elias. Vamos fazer a leitura. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses outro tanto, se te der certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a do Deus. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo à morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a trave, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, para que o Senhor venha preparar os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a Tua palavra, Senhor. Se não tem fé, que a fé possa vir, e aqueles que têm pouco, possa ser acrescentada, mas uma certa certeza nós temos, é que a Tua palavra é o remédio que nós precisamos, a Tua palavra é o remédio que a nação precisa.
precisa, Senhor, e que ela venha adentrar dentro do nosso coração e surtir o efeito que ela tem que surtir, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento dia após dia na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia! É um texto que já foi feito ou falado muitas vezes, um texto muito conhecido sobre um homem chamado Elias. Elias foi um homem que a Bíblia relata que ele não apresenta parente, não entra familiar, apenas diz de onde ele era, mas de certo foi um homem que foi levantado para confrontar os altares de outros deuses, a qual o próprio Acabe tinha feito. A Bíblia diz que um rei, um dos maiores reis que já tiveram o povo de Israel, e um dos maiores reinados, o rei mais perverso, a qual vamos dizer assim, colocando no nosso linguajar, se bandeou para o outro lado, deixou de servir a Deus, e a partir das crenças da sua mulher, ele adotou e então começou a servir aos outros deuses, chegando a criar um bosque que nós conhecemos, cheio de árvores, cheio de planta, é um bosque. Chegou a criar um bosque, é onde ele colocava esses altares, um monte alto, e ali eles subiam, os sacerdotes subiam para ir adorar a seus deuses, fazer os seus rituais, e a Bíblia diz que agora Deus vai levantar um homem para, aleluia, falar a verdade, falar aquilo que ele precisava ouvir, um homem chamado Elias. Elias então apresenta na história como João Batista também um dia foi apresentado para combater contra o pecado de Herodes. Herodes foi um homem a qual, um rei, em que ele se deitava com a mulher do seu próprio irmão, estava no seu reinado, achando que tudo estava bom, tendo sucesso, as mulheres do seu reinado avançando o seu nome, os servos avançando o seu nome, aleluia, aonde ele passava era aclamado, mas existia um homem chamado João Batista, que vivia no deserto, que se alimentava de mel silvestre, que comia, aleluia, gafanhoto, um homem que andava na presença de Deus, e ele vem para a cidade e começa a dizer: ó Herodes, você precisa se converter, rapaz, deixa a mulher do teu irmão, porque você está em adultério. E a palavra de João Batista começa a ecoar em toda a cidade, um homem que é levantado para derrubar o altar, porque sempre foi assim em toda a história, aleluia, os homens se desviam, mas Deus sempre levantará profeta, aleluia, para se levantar contra a nação desviada. Entra Elias na história e ele começa com uma pregação que incomoda. Acabe, porque você se desviasse. Acabe chegou a perguntar para ele: você agora é meu inimigo? Ele disse: não sou teu inimigo, mas fui levantado para falar a verdade, porque você se constitui inimigo de Deus. Então todos aqueles que não estão na vontade de Deus são inimigos de Deus. Não tem esse negócio de passar a mão na chuveira, não tem esse negócio de fazer cafuné, de dar uma mãozinha na cabeça, ou é amigo ou é inimigo. O próprio Jesus foi indagado uma vez e disse, quando alguém tentou reprimir um servo que vinha expulsando o demônio, alguém disse: Senhor, manda esse se calar, porque ele não é dos nossos. Jesus disse: se ele não é por nós, ele é contra nós. Se ele não é por nós, ele é contra nós. Já começa aqui a criar um paralelo em uma divisão. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. A nação precisa ser confrontada, a nação brasileira, o mundo precisa ser confrontado pela verdade. Jesus chegava e falava: na verdade, ou seja, era como ele dizer: nada além da verdade. Não existe outra verdade. Pode tentar imitar, pode tentar implantar qualquer coisa, mas o que é verdade e sempre vai ser verdade. Elias incomoda, cara. Ele vai falar: olha, pelo poder da minha palavra, não choverá 3 anos e meio. Primeiro ele já começa então a confrontar a cara. Um homem dizendo pelo poder da minha palavra. Um homem é alguém de carne, alguém que
o Senhor assina embaixo. Porque o homem, quando é profeta de Deus, o Senhor assina embaixo e diz: Acabe falou, eu já fechei o céu e a partir de agora, aleluia, o cronômetro já está marcando, e pelo período de 3 anos e meio não cairá chuva na terra, porque um dia um profeta meu falou, foi levantado para poder falar contra os deuses que estão achando que é o tal, mas na verdade não mandam nada. É eu que estou assinando embaixo agora. Passa-se 3 anos e meio. E a Bíblia diz que nesse período, Deus então levanta Elias para ir contra os profetas de Baal. O povo começa a guardar água. A rainha Jezabel dá ordem para que o povo então vá guardar água. Guarde água, estoque água. E eles estocam a água, agora está no respaldo ou sobre a segurança do reinado de Acabe. Está sobre o domínio. Só pode beber um copo de água se for permitido pelo rei. Só pode beber um copo de água se quiserem comprar. Se não quiserem comprar, não vão beber. Engole a saliva, mas só pode beber água quem quiser comprar. Era assim a ordem. Elias sobe para o monte. Eu quero uma reunião agora. Eu quero que você junta 450 profetas de Baal com mais os 400 profetas de Azerá. Junta todos eles. Nós vamos para o monte, porque hoje será altar contra altar. Aleluia. Hoje será altar contra altar. Ou é o meu Deus, ou é o seu Deus. E para ser justo, vai ser dada aos dois a mesma força, as mesmas armas. Para ser justo, vai ser dada aos dois. Os dois tinham oponente. Aos dois lutadores oponentes vai ser dada as mesmas condições. Aí, como é que vai ser esse negócio de sacrifício? Esse sacrifício vai ser o seguinte. Agora, aleluia, você pega um boi, coloca no altar de vocês. Eu também vou pegar um boi e vou colocar no meu altar. Mas como eu sou sozinho, eu vou dar um tempo para vocês, porque vocês são muitos. Vocês precisam ser primeiro, depois vai eu. Aí Elias dá ordem e eles começam. Grande Baal! Onde é que tu estava? Responde com fogo! Queima o nosso holocausto! Baal! E a Bíblia diz que foi de manhã, aleluia, até de tarde, e nada, até o ponto dele se cortar. E Elias diz: ei, fala um pouquinho mais alto, porque há de ser que eles devem estar ocupados. Ei, clama um pouquinho, porque pode ser que o seu Deus está ocupado. Aleluia! Glória a Deus! Aí fizeram todo o seu ritual lá. Aí agora Elias falou: é a minha vez. Elias olha para o altar e a Bíblia diz que o altar estava quebrado. Por quê? Porque o altar do único Deus eles tinham quebrado e tinham levantado o altar para Baal. Agora Elias olha, ele precisa primeiro reparar o altar. Ele repara o altar, colocando 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, olhando para a palavra, olhando para a palavra, porque Elias nada era sem a substância da palavra. Ele começa na simplicidade, dizendo: eu não posso fazer nada aqui se o Senhor não for comigo. Eu não sou nada se o Senhor não for comigo. Ele começa se humilhando e dizendo: eu começo aonde começou tudo, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia! Hoje pela manhã eu fui emocionado, porque a partir de um louvor que tocou no meu coração, eu me emocionei, porque foi com esse louvor que eu tantas vezes cantei, me consagrando a Deus. Foi tantas vezes eu fazendo a minha consagração, eu me emocionei, e o Senhor me fez lembrar, aleluia, porque é preciso voltar no começo.
ele pode estar na mais alta patente, ele pode estar na maior altura do sucesso, mas se ele não lembrar do marco zero, ele vai ter que voltar, porque no sucesso a vida ela é formada em degraus. Todo crescimento que for trazido até você de forma repentina, como um voo de avião que já sobe, você pode tomar cuidado. Por quê? Porque se foi a queda também mas quando você começa devagar, subindo, o degrau da escada tem uma parte para cima, aí ele faz assim. Quando ele faz assim é sustentação, a linha reta. Aí ele vai uma parte para cima, sustentação, uma parte para cima, sustentação. E aí eu olhava e falava: Senhor, obrigado pela posição que eu estou. Eu ainda estou no primeiro degrau, mas eu já estou um degrau abaixo da onde eu saio. Elias sabia que ele precisava voltar. Ele precisava olhar para aquele altar. E ele falou: eu vou primeiro consertar. O altar está quebrado. Ele olha e então ele começa a consertar. Agora ele falou: ficou fácil, porque agora eu olhei para o começo. Agora eu vou dificultar. Ei, Acabe, dá ordem aos reis, dá ordem aos seus servos, para que eles agora desçam e vão buscar água. Eles estavam no alto monte, eles precisavam descer para pegar água. Não tem água no monte, a água está lá embaixo. E agora eles descem até lá embaixo para pegar água e sobe lá em cima carregando a água para poder jogar no sacrifício de Elias, que seria o boi que o Senhor responderia com fogo. Então agora Elias manda que molhe todo aquela lenha, molhe também o holocausto, a própria carne. E a Bíblia diz que eles jogaram tanta água, eles cavaram uma vala em volta, aleluia, que aquela vala ela ensopou de água. Fez ali uma vala, ficou cheia de água. Elias simplesmente olhou para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou, responde agora com fogo que o Senhor é Deus, para que todos saibam e temam a Ti. Aleluia. Oh Espírito Santo, na mesma hora, o fogo do Senhor desceu sobre aquela lenha. Na mesma hora, o fogo do Senhor desceu sobre aquele holocausto e queimou aqueles holocaustos. Aleluia. E a Bíblia diz que até mesmo a água que estava empoçada na vala se secou. Aleluia. Como prova de Deus respondendo àquele povo que Ele era o único Deus. Aí Elias disse: agora é o seguinte, agora acabou o desafio, vamos descer todos no ribeiro. Ai, ai. Eles desceram no ribeiro, e a Bíblia diz que Elias foi matando todo a espada. Aquele povo que era do lado de Elias pegaram a espada e mataram todos. Chega no texto onde nós introduzimos, Elias se sente ameaçado. A Bíblia diz que ele lembra do deserto. Ele lembra que no deserto o Senhor falava com ele. E ele vai para o deserto, caminho que ele já caminhou tantas vezes para ir para o Monte Horebe. Mas então ele chega num determinado zinco, perto de árvore. A Bíblia diz que cansado, ali ele dorme. Antes de dormir ele faz uma oração. E ele diz: tira, Senhor, a minha vida. O meu ânimo já se acabou. Agora eu peço a minha morte. Me dê
deixa ser morto pelaquela mulher. Eu já cumpri o meu propósito, agora eu quero morrer por ti, Senhor, me leva. E a Bíblia diz que agora ele vai dormir. E nesse sono, de repente o Senhor ouve a oração dele e dá ordem ao anjo: vai lá. E quando ele está caído, o anjo prepara um alimento, faz uma comida para ele, põe um pão na brasa, toca na costela de Elias e chama ele: Elias, levanta-te e come. E tinha preparado uma botija de água. Ele comeu, bebeu, mas o desânimo era tão grande, ele caiu de novo no sono. Mais uma vez o anjo toca e disse: Elias, como? Porque muito comprido é o caminho. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até chegar no Monte Horebe. Hoje pela manhã nós tivemos a Santa Ceia do Senhor. E o Senhor me visitou e falava ao meu coração: hoje vai ser esta palavra que você vai pregar. Deus sempre se preocupou com a alimentação do povo. Desde Israel, quando Deus tirou o povo do deserto, Deus se preocupou com o que o povo ia comer. A alimentação de Israel era pão, vinho, carne. A carne era em momentos especiais. Peixe e pão era a alimentação, e legumes, verduras, era a alimentação mais assim do dia a dia. Mas Deus sempre se preocupou, porque se aquele povo fosse comer fritura, eles eram proibidos de comer, tinha que ser carne cozida. Certamente esse povo estaria com colesterol, com alto índice de gordura no sangue. E Deus zelava do povo. Deus fez umas certas restrições, como algumas carnes que nós conhecemos que são remosas. Deus cuidou para que não viesse dar nenhuma doença. Até porque, se desse, Ele era Deus para curar. Ele era Deus para colocar, mas também era para tirar. Deus sempre teve o cuidado sobre a alimentação do seu servo. O próprio Elias, por hora, foi alimentado por uma viúva, quando Deus manda ele ir até Sarepta, que ele já lá recebe então o cuidado de uma viúva. O próprio Elias, por outra hora, foi alimentado por corvo. Deus fez o corvo fazer jejum para levar alimento para o seu servo. Deus usou o corvo como garçom para levar comida para o seu servo durante a batalha. Aleluia, quando ele estava lá no rio Quiriate. E lá o rio se secou, ele bebia água, comia a carne que o corvo se levava, que o corvo levava. E quando a água acabou, que o rio se secou, porque ele disse que durante 3 anos e meio não ia haver chuva. E é a chuva que abastece as cabeceiras dos rios. Como agora não chove, a nascente, as cabeceiras dos rios. Então ela vai jogando a água toda, vai indo. Se ela não se renova, se não vem da fonte, então chega um momento que ela vai secar. Aí diz agora a palavra que quando o rio secou, o ribeiro secou, então Deus disse: vai a Sarepta, porque lá eu já dei ordem a uma viúva para preparar o alimento. Aleluia. Sabe qual é a palavra hoje? O alimento do céu. Aleluia. Estamos vivendo em um mundo onde, com a tecnologia, também se expandiu a forma de se escolher o que comer, a forma de escolher o cardápio, com várias opções.
opções que temos hoje de conta entrega, com várias opções que temos hoje, a qual quem não se atualizar fica para trás. No comércio, na área comercial, o empresário que ele não tiver uma visão, um olhar de águia para saber o que as pessoas estão querendo, para saber o que as pessoas gostam, ele fica para trás. E para não ficar para trás, ele tem que se adequar segundo o apetite da sociedade, segundo o apetite da sua comunidade local, aonde ele tem o seu estabelecimento. Aleluia! E hoje nós participamos de um ritual que se chama Ceia do Senhor. E o Senhor me fez lembrar. A ceia do Senhor, o partir do pão, que depois chorado representa, aleluia, a carne do Senhor, e que nós nos alimentamos para revigorar a força, e que nós nos alimentamos para revigorar a força do Espírito, a força da alma, até mesmo a saúde do corpo. O vinho, ou o suco de uva, como os algumas comuns têm o hábito de usar, apresenta ao céu, faz uma oração e diz: Senhor, a partir de agora, este suco de uva ou este vinho representa o seu sangue, é um ato simbólico, mas porém tem um efeito eficaz de renovar a alma, de renovar o espírito, de renovar o corpo, de fortalecer o caído. Tem um efeito espiritual, aleluia, de renovar a fé, de dar mais uma substância, de levantar-nos, aleluia, depois de luta, depois de batalha, porque hoje o que acontece é não distinção do corpo de Cristo. E Paulo tratou de um assunto a qual ele mesmo diz que quem toma a ceia do Senhor indignamente, não reconhecendo o corpo, este, aleluia, está fazendo mal para si mesmo, porque aí ele diz: há muito entre nós que estão doentes ou que estão mortos, aleluia. Eu quero falar sobre o alimento, o cardápio do céu que Deus enviou nos dias de hoje para nos dar força, para nos dar sustância, aleluia, porque o caminho é comprido, o caminho é longo, mas existe um alimento que nós podemos nos alimentar para nos dar força, para cada vez mais chegar mais longe, para cada vez mais ir mais longe, para cada vez mais ir mais longe. Aleluia! Eu li no texto, e com a força daquela comida. O problema é que hoje estão comendo um alimento que não tem substância. Como eu disse outro dia, hoje entram na igreja, quando se chegavam na igreja, todo mundo já colocava o pé direito, entrava e já chegava sentado. Agora está como Mical, da janela, eles olham para ver o que está sendo servido. Já olha para a cara do pregador. Ah, é fulano de tal. Ixi, já sei o que vai ser pregado. É por isso que não tem, aleluia, substância, não tem raiz. Estão migrando de um lugar para o outro. Os discípulos orientaram dizendo: não deixais as vossas congregações, como é costume de muito. Mas se o pastor pregar doutrina, acha ele chato. Aí fala: eu achei que aquela igreja ali me servia, mas não serve. Ela pega muito no pé. Eu vou naquela ali que me deixa mais à vontade. Hoje tem a opção de escolher. Sim, tem. Você pode escolher para onde você vai. A nossa obrigação é dizer o que você vai achar. Tem pastor que não gosta. Tem pastor que, eu tenho que dar a bênção para você ir para a igreja. Se eu não te dar a bênção, você não pode ir não, vai estar em maldição.
nenhuma para com esse negócio. Tu não tem que dar bênção nenhuma. Quem você é, irmão? Você é carne e osso. A tua obrigação é apenas de servir a comida, aleluia. Se você vai servir o capim verde, o capim fresco, aleluia. Se você vai guiar o gado até o manancial de água, ou as ovelhas até o manancial de água, é isso que interessa. Se você vai dar alimento fresco, é isso que interessa. Mas hoje tem um negócio que as pessoas decidiram ouvir aquilo que lhe agrada. A facilidade, a tecnologia. Eu boto um MP3 para tocar. O celular hoje é até pro lado. Você chacoalha pro lado, se ele quiser já passa música. Tem várias facilidades. Não gostei desse toque. Passa música, você chacoalha e passa música. Bota uma pregação. Só pelo texto, pela introdução, a pessoa olha e fala: quero ver isso aqui. Esse dia eu postei no YouTube, colocou no meu coração. O Senhor colocou assim. Eu pensei, o Senhor me trouxe aí, eu pensei, eu vou ler, fazer a locução do livro da Bíblia. Mas eu não quero fazer como os outros fizeram. Pegaram um audiobook e fizeram lá 1 Coríntios. Aí ele leu 1 Coríntios todinho. Aí eu, mas e se a pessoa às vezes ela quer aprender algo lá de 1 Coríntios? Ela tem que ouvir todo dia até chegar lá. Falei, não, eu vou diversificar. Eu vou colocar Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, vou colocar na minha página lá. Aí a pessoa vai lá e fala, então ela quer ver só o Gênesis capítulo 3, ela vai lá clicar só no Gênesis capítulo 3, porque ela quer aprender algo só aquilo lá. É para facilitar. Aí coloquei, as visualizações foram 2, 3. Aí minha esposa fez uma oração esse dia tremenda. Uma oração. Aí nós colocamos assim: oração para dormir, oração para te trazer paz na hora do sono. 45 visualizações. Só por causa do tempo. Deixa eu apoiar a pregação de alta ajuda. Como ter sucesso na vida? O meu canal no YouTube vai crescer. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é de colocar lá na verdade aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Do que você está falando, pastor? Eu ainda não entendi, ainda não consegui me sintonizar. Sabe a ceia do Senhor? Aonde a Bíblia diz para não comer indignamente, ela significa o pão que foi dado pelo anjo lá quando Elias estava cansado. Jesus é o pão da vida. Só que sentar na mesa do Senhor não é apenas esse ato que muitas pessoas têm tido na mente. Eu vou ceiar, vou sentar lá, vou me reunir e nós vamos lembrar da morte do Senhor. Tem muita gente que está só apenas fazendo esse ritual e esse ritual está perdendo sentido. Tem muita gente que está apenas se lembrando da morte, mas não está lembrando do que ele fez em vida. E o que ele fez em vida foi muito a minha aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vencerá também. Aleluia! Estou lembrando só da morte. Mas o ato que Jesus deixou foi: aquele que comeu do pão, que é o meu corpo, que é dado por vós, será também participante da minha aflição. Tem gente que não sei porque ele se brigou com a esposa, ele engole, mas não pede perdão. Tu está deixando o alimento de te dar na vida. Porque a cada ceia que você participa, se humilhando e aprendendo a pedir perdão,
Aleluia. É Deus mudando o teu caráter. Você está sendo participante da aflição de Cristo. Aleluia. Tem gente que não sei porque teve uma briga no trânsito. Muitas das vezes ele xingou, saiu um palavrão. Não vou ceiar porque eu falei um palavrão hoje. Mas não gosta de chegar, se humilhar, pedir perdão. Muitas das vezes chamaram o irmão e dizer: a Bíblia diz, irmão, que temos que confessar o pecado um para os outros. Irmão, alguém me deixou no trânsito, eu não aguentei e xinguei. É um alimento que renova, irmão. Não é apenas o ritual do pegar o pão, do pegar o vinho e botar para dentro, sentir o gostinho do suco de uva ou do vinho, dar aquela queimaçãozinha, comer aquele pão, não. Aleluia, não é apenas esse ritual. Isso aí é pouco perto do sacrifício e das aflições de Cristo. A igreja está vazia porque muitas pessoas não querem passar a aflição. Elias pediu a morte depois de ter uma vitória contra 850 profetas. Ele se sentiu ameaçado e disse: eu estou cansado. Vai existir algum momento da nossa vida que nós não vamos estar com a mesma força, sim. Vai existir algum momento que nós vamos nos atrapalhar. Mas existe um alimento que nos renova. Existe um alimento que nos dá substância. E só aqueles que comem dele, que se levantam, põem de pé, têm força para caminhar. Aleluia, porque muito comprido é o caminho. Ei, escute isso. Estão falando tanto em arrebatamento, estão esquecendo de pregar. E se não tem pregação, não será completo o número de almas. Como é que a palavra do Senhor vai se atrapalhar? Irmão, enquanto o último não se converter, eu não sei quanto, mas como é que você vai saber se o último não for alcançado? Aleluia! Tem gente que está querendo dormir, ficar prostrado no caminho, desanimado e só querendo pregar arrebatamento, e está esquecendo de continuar trabalhando para que mais alma seja alcançada. Tem um total de pessoas, está escrito no livro dele. É como se fosse uma senha, já tem o último lá determinado. Se for em 300, não é quando vai ser 299, tem que ser os 300. Estão olhando para o céu como aqueles galileus. Ei, Galileu, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Todo mundo aí, arrebatamento, está preocupado com o sinal do quê? Está preocupado com não sei o quê? Ei, irmão, a obra ainda continua, a obra ainda continua. Você ainda tem que falar a verdade. Você ainda tem que dar de dedo na cara de quem tiver em pecado e dizer: se converte, raça ruim. Se converte, raça de víbora. É a pregação do João Batista. Ei, irmão, pode falar raça de víbora não. Tá bom, cobrinha, fiote de cobra, fiote de jururu, cascavel, jarará. Não, porque a palavra tem que massagear o ego. Víbora era uma das piores espécies de cobra. Era a serpente. Aleluia! Hoje o Senhor me renovava. Eu me alimentava naquele pão, naquele vinho. E eu fiz mais um voto perante o Senhor. Hoje o Senhor me renovava e falava: Senhor, enquanto estiver em mim fôlego, enquanto estiver em mim saúde, enquanto a minha
força. Há um alimento que dá força aos cansados. Há um alimento que dá força aos caídos. Não é apenas cear, mas é saber que quando você chegou lá, você foi aquele filho, irmão do filho pródigo. Porque falar do filho pródigo é fácil. Mas ser o irmão do filho pródigo que ficou em casa, sendo fiel ao pai, dá trabalho para fazer, como o jornalista diz. Põe na câmera, porque dá trabalho para fazer, dá trabalho para ser fiel, dá trabalho para ser leal a Deus. Sabe o que acontece? As Dalilas da vida vêm, as mulheres de Potifar vêm, aí a pessoa pede e fala assim: eu pego hoje, amanhã eu peço perdão, mas não sabe qual é o preço da aflição de Cristo. Se manter leal, mesmo que talvez se chame de gay, a mulher às vezes dando em cima de você, ou qualquer proposta que vem, você fala: não, eu prefiro me manter leal. José foi parar lá dentro da prisão, mas ele disse: eu não vou pecar contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Mas hoje as pessoas estão preferindo pedir perdão do que evitar de pedir perdão. É melhor você se conservar em não ferir para não ter que pedir perdão. É melhor nos mantermos íntegros. É mais louvável. Aleluia. Há um alimento do céu. E quando você chega perante esse alimento que muitos esperam, a ceia do Senhor, só teve um que recebeu um bocado de pão. E Jesus disse: aquele que eu dar este bocado de pão é o que há de me cair. Mas os outros todos se manterem fiel a Deus. Manter fiel a Deus não é você saber que tem um Deus, mas é você saber que tudo que você vai fazer Ele está vendo. É mais importante do que você saber que tem um Deus. É saber que você tem que ser leal até mesmo no seu trabalho. Eu sempre falo isso e muitas pessoas ignoram. Se o patrão não está presente, trabalha como se seu patrão tivesse. Aquilo que é para você fazer, faz como se você estivesse perto da pessoa que é o seu superior. Porque Deus está vendo. A Bíblia diz que chegou um tempo que o pecado do povo estava tão grande, que o próprio Deus disse: o seu pecado está tão grande que eu nem preciso procurar, está aí à vista. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão preferindo levar o título de filho pródigo. Muitos estão achando que é mais bonita a pregação do filho pródigo do que ser aquele filho que não saiu de casa. Sabe aquele filho assim que já estava aí, que ainda não casou?
falou assim: eu prefiro ficar até quando meu pai morrer, minha mãe morrer. Eu quero ficar do lado dele, eu casar nada, tudo que eu tenho, papai no mundo. Isso é a fidelidade do filho aos pais. Sacrificou o desejo do próprio corpo, ele sacrificou os próprios hormônios, ele sacrificou, aleluia, o próprio desejo da carne. Aquele filho que não foi o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, o que ficou em casa, aleluia, não foi à toa que um dia ele orou e falou: Senhor, o Senhor nunca me deu nada, não me deu nenhum cabrito. O único problema que eu vejo aqui é porque ele não soube pedir, porque a Bíblia diz: vós não recebeste porque pedi mal. O filho que é o irmão do filho pródigo não recebeu porque não soube pedir. Mas ele era fiel. Papai falou para ele assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Ele disse: pai, eu estou contigo o dia todo, trabalhando, debaixo de chuva, debaixo de sol. O Senhor nunca me deu um cabrito. Meu filho, tudo que é meu é teu. Quer dizer, na hora que você quisesse, meu filho, você podia pegar. Aleluia. 9 horas e pouco, vamos acabar. Ei, tem um alimento para renovar as suas forças. Tem um alimento para renovar o seu ano. É a ceia do Senhor, aleluia. Coma este pão e beba este cálice. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós estamos preferindo não comer o pão e nem beber o cálice. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor nesta noite. Senhor Deus poderoso, Deus de Elias, Deus que um dia enviou um anjo para fazer aquele pão na brasa, para dar aquela botija de água. Senhor, nós estamos aqui nesse culto de domingo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo para que o Senhor venha fazer conosco como o Senhor fez com Elias, que comeu daquele alimento que foi feito pelo anjo, e que a força daquela comida, Senhor, ele teve força para caminhar muitos dias. Oh Pai, em nome de Jesus, renova a nossa força, Senhor. Nos dá ânimo, Senhor, porque o caminho ainda é comprido, ainda tem muita coisa para fazer. Aleluia! Eu sei, Pai, nós temos que falar da vida do teu filho, mas tem tanta gente que está falando da vida do teu filho, esquecendo de trabalhar. Não queremos comer qualquer alimento, não queremos nos alimentar de qualquer alimento, porque o negócio não é encher a barriga. O negócio é ter os nutrientes, a vitamina, é ter, Senhor meu Deus, a substância certa, aleluia, porque não é apenas estar de barriga cheia, mas é estar com saúde no corpo, é estar com saúde na alma, é estar com saúde no espírito. E tem muita gente que está de barriga cheia de tanta doutrina, tem muita gente que está de barriga cheia de tanta pregação. Hoje o homem que quer, mas não tem substância. Hoje o homem que quer, mas não tem vitamina, não tem força para caminhar. Quando vem a aflição cai, quando vem o levantamento do diabo cai, quando vem a tentação cai, mas o Senhor tem alimento do céu para nos renovar a nossa força. Viva, achou que Aleluia!
Em nome de Jesus. Que nós nos levantemos dessa oração. E como o anjo falou a Elias: levanta-te e anda. E com a força desta comida você caminhará muitos dias. Aleluia. Esta é a palavra de hoje.